A segunda etapa da metodologia tem o objetivo de sistematizar as informações sobre os recursos listados no inventário na fase anterior, buscando caracterizar os elementos que lhe dão especificidade e reconhecimento. Essa caracterização deve dar atenção aos modos de produção, como o produto é produzido e suas características, e as estratégias também de valorização, tipo de canais de comercialização, marcas, selos de identificação. Quais são as perguntas orientadoras nessa fase? São duas. Quais são os elementos que diferenciam esse recurso? E quais as maneiras utilizadas para valorizar esse produto no território? Em termos de procedimento metodológico, também faz-se esse trabalho por meio de uma atividade, oficina, encontro, reunião, com os vários atores do territoriais para fazer essa reflexão. Algumas experiências já realizadas indicam que essa etapa pode ser realizada juntamente com o mapeamento, na fase anterior, pois é comum discutir recursos e também as suas características no mesmo momento. Nessa fase é importante descrever e avaliar os componentes de cada recurso, e aí fazer então a sistematização dos diversos componentes dos recursos em seu estágio atual, bem como o inventário dos atores envolvidos, quais são os atores individuais, públicos, privados e associativos. Também é importante sistematizar pontos de vista sobre esse atual estágio e o potencial de valorização dos componentes que ainda não foram valorizados. Em suma, diferentes produtos e serviços, né, diferentes recursos, podem estar em diferentes fases do processo de valorização. Algum recurso pode ainda estar em potencial de revelação e outros ainda em uma fase já mais avançada em termos do processo de valorização, reconhecimento dentro do território e fora dele. Neste vídeo, apresentamos uma das ferramentas que pode ser utilizada para a visualização e sistematização dos recursos e suas características dentro do território, né? Chama-se essa ferramenta de gráfico do radar. Basicamente, essa metodologia, aqui a gente pode visualizar ela completa, né, com um produto, no caso, como exemplo do queijo serrano, como um produto que está sendo caracterizado e ilustrado aqui, em termos do território. Então, esse recurso aqui, nesse exemplo, a primeira etapa consiste no que está aqui, né, e de identificar quais são os componentes, né, desses produtos brutos ou elaborados. Né, os componentes são exatamente esses que estão, nesse exemplo aqui, listados, né, no entorno deste radar, né, como outros, o vínculo que ele tem com outros produtos, a relação que eles têm com o patrimônio natural, com outros objetos associados, patrimônio cultural, práticas de saber fazer, comercialização. Né? Então, são os componentes, ou seja, o grupo de características, né, que você vai agrupar dentro deste gráfico. O segundo elemento, o segundo trabalho, né, feito os componentes que vão estar alinhados aqui com cada uma desse radar aqui, é identificar de forma conjunta quais são os elementos de valorização dentro de cada um desses componentes. Então, observe aqui, por exemplo, que tem as práticas de saber fazer do queijo, né? Que é um desses componentes listados. No caso do queijo, você tem aqui um dos elementos de valorização é ele ser produzido com um grau de maturação diferenciado, né, maturação longa, e também produzido a partir do leite cru. Assim você vai vendo nos outros componentes também como vai se caracterizando, listando características, né, específicas desse produto. E um terceiro ponto é atribuir uma nota, né, que é entre 1, 2 e 3, né? O 1 seria o grau de não ativação desse componente, né? Ou o mínimo de ativação, o 2 seria um ponto intermediário, e o 3 o ponto
máximo de valorização desse componente. Então, por cada uma dessas características, você vai atribuindo, para cada um desses componentes, você vai atribuindo uma dessas notas, 1, 2 ou 3, que vai permitir, no final, né, desse trabalho, em cada um dos componentes, você fazer esse radar aqui, né, identificando quais pontos, né, que permite a gente visualizar quais pontos, quais componentes esse produto já tem um nível de valorização mais elevado, mais avançado, e quais aqueles que têm menos. Esse tipo de ferramenta também pode ser utilizado para a gente poder visualizar o chamado efeito cesta, ou seja, que tipo de relação esse produto específico tem com outros produtos dentro do território, né? Esse queijo, por exemplo, ele se caracteriza com o patrimônio natural. Certamente o patrimônio natural pode ser ter outros recursos associados ao patrimônio natural que são ofertados, que são característicos específicos dentro do território. Então você vai identificando essas complementaridades e articulações que podem ou não existir dentro do território, né? Que é o que preconiza a metodologia, né, da cesta de bens e serviços territoriais. Então, essa aqui é uma metodologia que pode também ser utilizada para facilitar a sistematização e a visualização em conjunto com os atores.